Salut, ça va? Vous allez bien? Neste vídeo nós vamos falar sobre a pronúncia francesa. Dans cette vidéo nous allons parler sur la prononce française. Suivez-moi les bons. Bom, pessoal, nós não vamos, claro, falar sobre tudo da pronúncia francesa, até porque existem muitas regras e muitas exceções no caso, mas nós vamos falar sobre bastante coisa. Também vocês não devem se forçar a aprender tudo isso de uma vez só, Com a prática, com o exercício, vocês vão pegando, as pronúncias. Então vamos lá, a gente vai começar, no caso, pelas vogais. Assim, no português nós chamamos vogais, No francês esse termo vogal, ele tem uma conotação às vezes um pouco diferente, do português, mas vamos lá, as 5 vogais que nós conhecemos no português. Então, A, E, I, O, U. Je vais répéter. A, E, I, O, U. D'accord? Agora nós vamos passar a esses encontros, entre duas vogais que, assim, nós podemos chamar talvez ditongos, Não sei se essa é a palavra realmente que a gramática francesa chamaria, mas encontros, entre duas vogais aí que vão produzir determinados sons diferentes, Então vamos lá, começando ali na letra A, Você tem o encontro de A com I, que vai ser E, vira E ou E. Aí vai depender tanto do sotaque, da pessoa que fala, quanto da palavra. Então, às vezes, vai ser E ou E. Já o encontro de A com U, A com U, vai virar O. O. O encontro de E com I pode virar, em alguns casos, vira E, ou pode muitas vezes ser EI. EI. Se for com um N no final, por exemplo, vira AN. Aí isso vai variar bastante, Esse encontro vocálico nem é tão importante assim, Agora o próximo já é o encontro de E com U. Alguns sotaques vão falar E, que é como, no caso, eu estudei E, E. Tem gente que fala U, U. Mas vocês aprendam esse E, E. Encontro de O com I vira WA. Que nem au revoir. Au revoir. WA. WA. Encontro de O com U vira U. U. E o encontro de U com I, em grande parte, vira we, we. Muitas vezes, por exemplo, se tivesse um G ali, aí seria gui, gui. Mas geralmente we. Aí vem os encontros das vogais com N.
Então vamos lá, na sequência, do A até o A com N vira an, an. E com N, E plus N vira an, an. I plus N vira an. O com N vira on. E U com N vira an. Então vamos na sequência. An, an, an. On, an. Je vais répéter. An, an, ou seja, mais anasalado, né? Puxa pro nariz. An, an. I com N, an, on, an. Ou seja, A com N, I com N e U com N são muito semelhantes. É an, an. Agora, E mais N vai virar an. Puxa pro nariz. Anasalado. I, O com N, on. Não se deve confundir com o inglês on. Não, nada de on. On. Agora, vamos ver, né, os és, no caso, e, com acento. O que é que o acento vai fazer, né? O acento ele vai trazer um som diferente. Não é que nem no português que o acento puxa uma sílaba tônica, né? Não é isso. Então vejam lá. O é puro fica com som e. O é com o sinal que a gente chama acento agudo vira e. E. Vejam a diferença. E. O é com o acento que a gente chama de crase vira é. E com o acento circunflexo também vira é, como o verbo être. Então vamos lá, vejam a diferença. E, é e é. E, é e é. Outra coisa, esse é com acento agudo que vira e, esse mesmo som vai ser quando a palavra, por exemplo, terminar com er, vai se pronunciar e, como geralmente o infinitivo dos verbos, né? Chanter, habiter, você não fala o R, você fala E. E ali também, na segunda pessoa do plural dos verbos do primeiro grupo, vai terminar com esse ezed, ezed. Também E. Habiter, habiter. Tanto com R quanto com Z. E quando termina, né, a palavra com ET, quando no final da palavra vem ET, eu esqueci de colocar aí, mas também vira E. Então vamos para a parte de baixo ali, onde tem alguns detalhes, alguns encontros ali de letras, né? Então, a U vira O. Então, veja algumas palavras. O, bo, boku. O R vira R. Père, errer, danser. Double L, dois L's no caso, ou pode ter o som de L mesmo, né? Ou pode ter o som de I. Por exemplo, Marseille, a cidade de Marsella, né? Marseille. Oreille,
Marseille, oreille. GN geralmente tem um som semelhante ao nosso NH do português. Espanhol, Champagne, montanha. AN tem o som de AN. Alain, Marroquin, Pan. ON tem o som de WAN. Besoin, Quan, Soin. IEN tem o som de Yan. Brésilien, c'est comme moi, brésilien. Como eu, brasileiro, né? TION tem o som de Sion. Production, relation, autorisation. O plus Y, O mais Y, tem o som de Y. Voyage, loyer, tutoyer. Voyage, loyer, tutoyer. Esse O, E, U, que forma ali o O mais o E, forma esse caractere aí estranho, né? Vira E. Então veja só. Cœur, bœuf, sœur. Cœur, bœuf, sœur. D'accord? E agora nós passamos aqui, né, para algumas letras e alguns encontros de letras, né, que também são bem característicos, vamos dizer. O H, H, ele geralmente vai ser mudo, né? Por exemplo, hôtel, errou. Hôtel, errou. Agora tem um detalhe, né? No francês tem o chamado H mudo, H muet, que eles falam, e o H aspirado, H aspiré. Veja só, na pronúncia das palavras não vai fazer diferença, grande diferença. Hôtel é com H muet e errou é com H aspiré. A diferença que vai fazer é em relação à ligação, à liaison que faz com o que vem antes da palavra, né? A isso a gente vê mais pra frente, digamos assim, né? QU não vai ser quan, por exemplo, quando em português, né? Sempre vai ser can. Ali, ó. Can, qualité. Can, qualité. Sempre o som de C, né? TH sempre vai ter o som de T, né? Geralmente, né? Quando a gente fala sempre no francês é um pouco perigoso, mas geralmente. Théâtre, Thaïlande. Théâtre, Thaïlande. O R vai ter sempre esse som. Rendez-vous. Rendez-vous. Prendre. Prendre. Rendez-vous. Prendre. E, por fim, né, em relação à sílaba tônica do francês, muita gente fala assim que a sílaba tônica é a última, né? Mas não é bem assim. O que tem uma característica é que as palavras, muitas palavras, elas têm a tendência a ter
digamos assim, a mesma força em todas as sílabas, né? Não são todas as palavras, né? Mas tem essa característica forte no francês. Por exemplo, cinéma, cinéma, ou seja, a mesma força, cinéma, errou, errou. E a gente vê que o acento ele não caracteriza uma sílaba tônica, né? Por exemplo, não é cinema, é cinema. Não é erro, não. Errou, errou. D'accord? Donc, c'est ça. À bientôt. Au revoir. À la prochaine. Un grand bisou de gros.